Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Você pode repetir o tema comigo? Eu sou o que sou pela graça. Nós estamos aqui nessa noite pela graça de Deus. Mas antes de entrar no tema e compartilhar com os irmãos esse tema, eu quero falar sobre quem escreveu o que nós acabamos de ler, que foi o apóstolo Paulo. Gostaria de falar antes, quando ele era Saulo, o grande perseguidor da igreja. Um homem de uma inteligência tremenda, uma capacidade intelectual, Saulo de Tarso, fariseu, criados aos pés, segundo a Bíblia, aí, de um grande sábio chamado Gamaliel, que era o mestre mais respeitado naquela época. Paulo tinha todo o conhecimento da cultura greco-romana, era um poliglota, conhecia tudo da lei judaica, cada estatuto, cada juízo, cada preceito, tintim por tintim, o que significava cada lei, para que aquela lei, o que significava aquele sacrifício. Saulo sabia tudo, era um homem de uma capacidade intelectual, de um conhecimento também da religião romana, ou melhor, judaica, e também das religiões que dominavam na época. Ele não era politeísta, mas era um homem de um conhecimento tremendo. E veja bem, ele era zeloso pela religião judaica. Ele mesmo fala que ele era extremamente zeloso pela religião judaica, chegando ao ponto de perseguir os do caminho, os crentes. Como, segundo é o entendimento dos teólogos, dos mestres, ele fazia parte do sinédrio e perseguia então os do caminho. E como ele fazia parte do sinédrio e defendia a religião judaica, mas tinha também um pouco de acordo político, porque os romanos dominavam na época, ele então pega cartas para poder direito de perseguir a igreja. Inclusive, quando nós vemos em Atos dos Apóstolos, o grande mártir chamado Estevão, que foi apedrejado em praça pública, dizem que jogaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Então ele estava lá, ele fazia parte da perseguição contra os crentes. E então, quando ele estava indo para Damasco, para prender os crentes, diz a Bíblia que manifestou diante dele uma luz tão forte, como se fosse o sol, tão forte que era. E ele caiu por terra. E quando ele cai por terra, ele ouve uma voz dizendo assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Porque para falar Senhor naquele contexto, a ideia de Kyrios no grego é Senhor, que tem uma conotação de déspota, aquele que tem o poder da vida e o poder da morte. Então, para dizer o que Saulo disse, quem és tu, Senhor? Ora, para ele até então, o Senhor era César, o déspota era César. E ele pergunta, quando ele ouviu aquela voz, quem és tu, Senhor? Ali já estava o Saulo transformado em uma nova criatura, e que Deus iria usar para ser o grande missionário dele, para levar o evangelho toda aquela Ásia lá, como se fosse uma tocha acesa nas mãos de Deus, e ele levou, se tornou um grande missionário. Quando ele cai por terra, ele é conduzido para a cidade de Damasco, e lá então ele fica numa casa, e Deus então usa o Ananias, dando a visão para ele, para ir até naquele lugar, naquela casa, para ungir Paulo, ou melhor, impor as mãos sobre Saulo, que seria transformado em Paulo, grande perseguido. Antes era o grande perseguidor, agora perseguido. E então Ananias vai lá, e quando Ananias entra naquela casa, ele fala: Saulo, irmão, Deus me enviou aqui para impor as mãos sobre você, te batizar. E naquele momento,
Paulo fica cheio, ou Saulo fica cheio do Espírito Santo e depois é conhecido como Paulo. Esta é a história deste homem que escreveu este texto aqui, que ele escrevendo aos Coríntios, ele fala: olha, eu sou o que sou pela graça. Eu quero repetir nessa noite aqui, irmãos, nós estamos aqui pela graça de Deus. A reinauguração aqui desse templo, essa ampliação, foi graça de Deus. Foi Deus que nos deu saúde, nos deu graça. Os pedreiros que trabalharam aqui, os irmãos ajudantes, que trabalharam aqui durante 2 meses e 20 e poucos dias, andou rápido. Um pequeno acidente aconteceu com o nosso ajudante Zé, que foi no médico 2 vezes, mas foi apenas uma pequena contusão que ele teve, mas está bem. Foi graça de Deus. Fala comigo, tudo é pela graça. Então, o que Saulo, que agora é Paulo, estava dizendo? Eu sou o que sou pela graça. Primeiro, eu sou o que sou pela graça quanto à salvação. Ele estava dizendo aos coríntios, e nós nessa noite precisamos de entender isso, irmãos, que nós somos o que somos pela graça, quanto à salvação pela graça, porque nós não dependemos da lei, das obras da lei, não dependemos de boas obras, nós somos salvos pela graça de Deus. É isso que Paulo está dizendo à igreja, e é isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Nós somos o que somos pela graça, irmãos. Não é porque você é uma pessoa que acha que é bondosa, que entrega dízimo, que faz boas ações. Não é porque nós fazemos o bem a alguém. Devemos fazer como gratidão a Deus e como consequência do que Jesus já fez por nós na cruz, como gratidão, porque nós recebemos um grande presente que foi a salvação em Cristo Jesus, e isso foi graça. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 em diante: vós sois salvos é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém o quê? Então você pode dizer essa noite que você é o que você é pela graça? A salvação não te custou nada. Ô pastor Eugênio, eu preciso me esforçar, eu preciso dedicar mais às vigílias, aos jejuns, eu tenho de ir no monte, porque pastor, eu preciso me esforçar para ganhar a salvação. Obra morta, não precisa. A salvação, o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Precisamos sim de nos dedicar à santificação, separar-nos do pecado como novas criaturas, mas ninguém é salvo porque pela religião. Pastor Eugênio, eu quero batizar nessa igreja aqui, mas eu quero batizar, sabe, tem batistério aí, pastor? Tem não. Só tenho condição de arrumar uma piscina, porque eu quero mergulhar lá dentro, pastor. Depois que eu sair lá de dentro, eu vou sair nova criatura. Herege. A salvação não é por batismo. A água de batismo não salva, placa de igreja não salva. Nós somos salvos pela graça. Nós somos o que somos pela graça. O que é graça? Mas eu gosto de falar o que é graça. Sabe o que é? Uma grande bondade de Deus para conosco. Tem 2 palavrinhas que eu quero citar nessa noite também, que é graça e misericórdia. Graça é o receber aquilo que eu não merecia. Eu não merecia a salvação, eu não merecia a bondade de Deus, nem você. Então graça é você receber aquilo que você não merecia. E misericórdia? Misericórdia é não receber aquilo que eu merecia. Então graça é receber aquilo que eu não merecia. Misericórdia é receber aquilo que eu não merecia. Tá certo? Que eu não merecia. Ah, Memel tá ligado aqui. Eu mereci o quê? O inferno. Glória a Deus, porque o Senhor foi misericordioso comigo e contigo. Hoje pela manhã, as misericórdias do Senhor se renovaram na minha vida e na sua vida. Isso é graça, irmão. Então eu sou o que sou pela graça. Repete aí.
Eu sou o que sou pela graça quanto à salvação. A minha salvação e a sua salvação foi graça, foi bondade de Deus. E outra coisa, meu irmão, não adianta você dizer que você jejua. Eu fiquei 15 dias em jejum. Bom para você, eu não fico não. Eu gosto de vez em quando comer um ovinho com, sabe, uma pizza de vez em quando. Vamos comer hoje não? Quem é pagar para todo mundo aí? Você pode até jejuar, irmão. Você pode ir para monte, beleza, é intimidade sua. Entendeu? Não existe nada em nós que Deus pudesse olhar e falar assim: olha, aquele baixinho, ele é invocado. Aquela mulher dele também é mais invocadinha ainda. Não, irmão, não merecíamos nada. Tem um cântico que eu gostava de cantar, do Asaf Borba, que ele falava o seguinte: quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar, e perguntarão em uma voz: conta-nos, irmão, como você venceu e chegou aqui. E cantarei e falarei de Jesus que me salvou. Foi pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Não pode, irmãos. Você já pensou se a salvação fosse paga? Você já pensou se houvesse a salvação, algo em nós? E não há. Foi bondade dele, foi amor dele. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Então eu sou o que sou pela graça quanto à salvação. Em segundo lugar, eu sou o que sou pela graça de Deus. Todos os dias Ele cuida de mim e de você, de todos que estão aqui, todos que estão me assistindo e me vendo. Apesar de sermos tão ruins, maus e desobedientes. Então, em segundo lugar, é esta graça que nos mantém todos os dias, irmãos. Estamos aqui por causa dela. Se não fosse a graça de Deus, você não estaria aqui. Se não fosse a sua misericórdia, não estaríamos aqui. Se não fosse a graça de Deus, eu não estaria pregando aqui nessa noite. É esta graça que provê o sustento para nós. É esta graça que cuida de cada um de nós. É esta graça, meu irmão, que mantém não somente eu e você, mas as plantas, a natureza, os animais, todas as pessoas. Aí eu quero falar aqui da graça comum. Na teologia a gente estuda a graça comum ou a graça universal, que é como o sol, brilha para todos. É esta graça que está aí, sustentando todas as coisas. Mas a graça especial de Deus é esta graça que está sobre mim e você, porque Jesus nos alcançou. Deus foi bom para conosco, e todos os dias, Ele nos mantém. Olha, queridos irmãos, eu quero ser bem prático nessa noite. É esta graça que, se não fosse por ela, a gente desistiria. É ou não é? A senhora mãe desistiria. Ô minha irmã, seu marido está um homem difícil, está ou não está? Ô pastor Eugênio, só a graça. Faz igual um homem um dia: essa mulher minha aqui só fica falando do antalo de graça. Não é o nome da pessoa não, irmão. É um favor imerecido de Deus. É uma bondade que nos acolhe, que nos traz para perto dEle. É uma bondade deste Deus incondicional, apesar de sermos tão ruins. É essa graça que, apesar de seu marido ser um homem difícil, você ainda continua com esse casamento, porque você fala assim: é só a graça de Deus. É o seu filho que está sendo um menino difícil, mas você fala: Deus, me ajude. Aí Deus te renova. É esta graça, meu irmão, que você ainda suporta a sua mulher difícil, e glória a Deus por isso. É esta graça que está sobre nós, nos dando a bênção de poder
falar, ver um ao outro. Olha, meu irmão, as necessidades fisiológicas nossas. A número 1. A número 2. Tem mais num, pastor? Vou parar por aqui no 2, tá bom? Já contei vocês aqui que quantas vezes, lá em casa é 2 pavimentos, lá em cima lá, dormindo e de repente a bexiga encheu. Encheu, irmão, a sua também enche. O povo ficou sério, porque eles querem ouvir línguas estranhas. Eles querem ouvir aquelas doutrinas assim, sabe? Da multiforme graça. Tá bom, estamos pregando. Já pensou? Você nunca mais, você está me ouvindo, você que está aqui, quando você for no banheiro fazer o número 1, e você vai fazer lá, e quando a bexiga esvaziar, você vai falar assim: glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. É isso mesmo, irmão. Olha o quanto de gente, a quantidade de gente aí com o empecilho, porque não pode. Foi feita uma cirurgia e não pode fazer a necessidade normal. E isso, meu irmão, é para você dar graças a Deus, porque esta graça nos assiste todos os dias. A bênção da senhora ter ido hoje no espelho, ter feito o penteado e olhar e dar aquele tanto de sorriso para o espelho, porque diz a Bíblia que a gente não cansa, né? Entre muitas coisas que a gente não cansa de... Em terceiro lugar, eu sou o que sou pela graça, apesar de... Fala comigo, apesar de... Apesar, sabe de quê? Apesar da luta que você está enfrentando com a enfermidade, apesar do desemprego, apesar da dificuldade que você está passando, apesar de tudo isso, a graça de Deus está com a gente. E se não fosse esta graça, a gente piraria, desistia de tudo, irmãos, de todos. Se não fosse essa graça, por isso que o apóstolo Paulo fala: eu sou o que sou pela graça. É esta graça que está comigo. E escute, Paulo tinha uma enfermidade incurável. Ele orou a Deus pedindo cura. Deus curou? Não curou. E aí Deus falou com ele assim: olha, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder. E Paulo mesmo fala: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Então a graça está sobre nós, apesar de você ainda continuar com essas deficiências. Seu marido converteu, tenha paciência com ele, é aos poucos que ele vai mudando. Tem mulher que quer que o marido muda em 1 ano. Eu estou com 33 anos de crente, ainda estou mudando agora, comecei a mudar agora algumas coisas. E pastor, não fala isso não que eu vou desistir. Irmão, tem algumas áreas na vida da gente que é só a graça. Você vai sair daqui e você nunca vai esquecer, quando você tiver um probleminha com seu marido, quando o seu marido cometeu um erro, você vai falar assim: só a graça. Como é que tá, meu irmão? Ô, pastor Eugênio, tá difícil, só a graça. Porque é só a graça, irmão. Apesar das deficiências, apesar do gênio difícil que você tem, apesar da sua limitação. Por isso que na igreja nós temos que ter cuidado, porque nós cometemos um erro. Nós queremos que as pessoas sejam perfeitas e não são. As pessoas continuam nessa mudança, gente, está entendendo? Continua. O trator de Deus está passando sobre nós. É assim. Apesar das deficiências, e cada vez mais o Senhor Deus vai moldando-nos, e por isso você precisa de compreender seu irmão. Muitas vezes, isso aconteceu comigo, eu queria mudar as pessoas, para que as pessoas fossem do meu jeito. Nós não podemos mudar ninguém, e nós temos de acreditar que a graça de Deus está sobre o meu cônjuge, e em um momento certo, Deus vai fazer a obra, e ele vai ser um homem doce, uma mulher diferente, porque a graça de Deus não abandonou. Olha o que Paulo diz: quando eu estou fraco, é aí que eu estou o quê? O poder de Deus aperfeiçoa nessa fraqueza sua, nesta limitação sua.
um trabalho que o teu filho está dando, uma dificuldade bem pessoal, quem sabe um trauma, quem sabe uma luta que você enfrenta há muito tempo, na sua casa, não sei o que é, mas o poder de Deus está aperfeiçoando aí, e na sua fraqueza, Ele te faz forte, porque é na fraqueza nossa, que nós dependemos mais do Senhor. Glória a Deus por isso. Aí eu quero terminar, e fazer aqui com você, o seguinte, fala comigo, eu sou o que sou pela graça. Então veja bem, eu não sou o que eu era. Repita comigo aí. Eu quero perguntar, o que você era? Pastor Eugênio, eu era um supersticioso. Se eu entrasse numa porta, eu tinha que sair por ela, porque minha mãe dizia. Já lembra disso? Pastor Eugênio, eu era uma pessoa que eu não podia alguém varrer meus pés, porque minha mãe falava que eu não casaria. Pastor Eugênio, olha, eu era um homem supersticioso. Quando um gato preto subia na minha casa, eu já ficava grilhado. Superstição. Antes, a maioria de nós que está aqui era supersticiosa, era ou não era? Cheio de superstição. O que você era? Eu era um idólatra, pastor. Eu tinha os meus ídolos, eu tinha as minhas idolatrias, mas pela graça de Deus, eu não sou o que eu era. Pastor, eu era um homem difícil, um homem bruto. Pastor, olha, eu agredia minha esposa, sabia disso, pastor? Mas depois que eu converti, eu agora trato ela, eu a trato com doçura. Glória a Deus. Pastor, eu era menina paqueradeira, pastor. Eu não sei não, pastor, mas eu acho que eu já beijei umas 500 bocas. Eu era um homem mulherengo. É interessante, quando o homem é mulherengo e a mulher que... Será que é homem-erengo? O que você era, meu irmão? Para você nessa noite sair daqui dizendo o seguinte: eu era, como o apóstolo Paulo disse, eu era um perseguidor da igreja, eu era um homem zeloso pela religião dos meus pais, eu era fariseu, eu era apegado à lei judaica, eu era apegado às boas obras, eu achava que as boas obras eram importantes para a salvação, mas agora não. Eu sou o que sou pela graça. Eu não sou mais aquele homem difícil. Pastor Eugênio, eu vou falar só para o senhor aqui, não fala com ninguém não, mas eu era uma mulher barraqueira, pastor. Na família ninguém me chamava para os aniversários, porque eu armava a barraca. Então é para cá, minha irmãzinha abençoada, você tem de parar de ser barraqueira, você é crente. O que você era que você não é mais? Pastor, eu fumava 2 carteiras de cigarro, e agora eu só fumo uma. Misericórdia. Você está doido? Você entendeu a mensagem? O apóstolo Paulo era. Então, eu sou o que sou pela graça. Eu não sou o que eu era. O que você era? Eu bebia, pastor. Eu ia para as festas, bebia. E agora não bebo mais não, pastor. Agora eu sou nova criatura. Passo longe, até o vinho quando eu vou na casa da minha sogra gosta de beber um vinhozinho, ela coloca lá, eu faço, não, muito obrigado, sogra. Assim, né, pastor? De vez em quando, se colocar um pouquinho de água, até que eu bebo. Misericórdia, hein? O que você era? Porque a Bíblia fala que aqueles que são de Jesus crucificaram a carne com as suas concupiscências. Não mais viva eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas o quê? E todas se tornaram o quê? Novas. Nós somos agora novas criaturas. Novidade de vida, irmãos. Você pode repetir comigo o tema? Eu sou o que sou pela graça. Aí, eu não sou o que eu era. O que você era? E que você pode dizer, eu não sou mais. Não sou mais. Pastor, eu era um homem briguento. No trânsito mesmo eu já bati, pastor. E agora? Não, agora eu sou manso. Pode xingar minha mãe, pode falar que eu sou barbeiro.
eu sou nova criatura. Não pode, gente, nós somos novos. Olha, nós temos de ganhar as pessoas através do testemunho. Não é falar muito. O mundo hoje está cansado de ouvir a gente falar de religião, não é ou não é? As pessoas querem ver vidas transformadas. É aquela pessoa que fala assim: moço, o meu cunhado era um cara ignorante, briguento, e meu cunhado agora passou por essa lei dos crentes, mas ele mudou, viu? Aí seu cunhado vai dizer: porque eu não sou o que eu... Aí, agora a próxima: eu não sou o que serei. Fala comigo aí. O que você será? Nós estudamos hoje, o pessoal está preparando para o batismo, nós estudamos sobre ressurreição. E um dia seremos transformados em corpos incorruptíveis. A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, que quando Jesus vier arrebatar a igreja, nós seremos semelhantes a Cristo, receberemos um corpo perfeito, e nós seremos perfeitos. Mas irmãos, com quanto somos crentes, lavados pelo sangue do Cordeiro, mas nós não somos perfeitos, entendeu? Nós pecamos ainda. Se você ficar pirraçando seu marido é briguento, aí você fica pirraçando ele, vai pirraçando ele, igual uma mulher. A mulher dormindo, crente, os dois crentes. O marido pegou e falou assim: amor, você lava as vasilhas e faz a comida. Aí 9 horas, ele chegou e falou assim: amor, eu passei aqui, você está dormindo ainda? Tô, por favor, sai. Ele voltou, era 11h30, meio-dia, ela estava dormindo. Aí ele brigou com ela: mas você, não fala um negócio desse não, não tem ninguém, até agora dormindo. Sabe o que ela falou? É, você está pensando o quê? Você acha que eu sou de ferro? Você está pensando o quê? Foi brigando com ele? Você quer bater? Você bate, bate então você for homem, bate então. E ele bateu. Aí depois chamou o pastor, eu ouvi do pastor Silmar. Depois chamou o pastor deles. Me conta o fato aí, que casal é o seguinte: você nunca ouve um só, ouve os dois. E se possível, ouve a sogra de um e a sogra do outro. Entendeu? Quando foi ver o caso, o pastor falou assim: ô minha irmã, seu marido era um homem briguento, homem difícil. Ele não é de fé não, irmã. Tá do lado dele, pastor? Tá do lado dele, tá? Quase que ela fala assim: quer bater, bate, pastor. Então nós não somos perfeitos, nós seremos perfeitos. Se você sabe que a sua mulher é nervosa, calma com ela. Mas ela é crente, mas ela não é perfeita não, vai devagar. Entendeu não? Vai devagar com ela. Eu não sou o que serei, eu serei perfeito, mas por enquanto eu não sou. Por isso que você que está conosco aqui, de vez em quando você vai ver as deficiências minhas. Esses dias da construção eu fiquei nervoso aí, pessoal do piso e tal, eu fiquei nervoso. Aí eu aprendi com Gisele, da minha paixão, que me ensina. É bom ter mulher que ensina, né? Tem umas que não ensina. Aí Gisele falou assim: é vida de lá. Aí na hora que eu cheguei assim, eu só olhei e já voltei. Porque ainda cheguei e falei com o irmão assim: olha, eu vou sair porque eu estou nervoso. Senão eu ia perder a cabeça, não é bom, não é verdade? Os irmãos do piso trabalham com raiva. Por isso nós precisamos de entender um ao outro. Eu sou o que sou pela graça, a graça de Deus está sobre mim, mas eu não sou perfeito, mas eu serei perfeito e você será perfeito. Então eu não sou o que serei, eu não sou o que eu era, tudo bem, mas também não sou o que eu serei. Então se eu estou hoje aqui, eu não sou mais aquele cara difícil, ainda há limitação em mim, também não serei perfeito, mas enquanto eu não serei perfeito, eu continuo estando debaixo da graça de Deus, e esta graça de Deus é que me basta. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu termino dizendo o seguinte: eu não serei o que eu seria. Fala comigo aí. O que eu seria e você seria? Lançados do inferno, mas nós não seremos. Nós um dia iremos ouvir, quando Jesus arrebatar a igreja, e diante do trono branco, o Senhor estará sentado naquele trono branco, e o Senhor Jesus certamente, como diz a Bíblia em Mateus 24, ficará de pé. E aí
quando todos de tribos, nações, raças se apresentarem diante dele, ele vai chamar, eu e você estaremos lá. Vinde benditos do meu Pai, entrai para a posse do reino, que vos está preparada desde antes da fundação do mundo. Mas Jesus dirá àqueles: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Nós não seremos o que seríamos, está entendendo? Seríamos lançados no inferno e seríamos lançados no lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e seus anjos. Mas por esta graça de Deus, nós não seremos lançados lá. Pelo contrário, nós iremos morar nos céus com o Senhor, e estaremos para sempre com Ele. E isto é graça, irmãos. Por isso, você vai sair daqui, tomar o caldinho ali, meu irmão, 0800, e falar assim: glória a Deus. Toda vez que você dá uma bocada no... Não é bocada mesmo, pode bocada, né? Fazer o quê? A linguagem lá de matrona. Toda vez que você pegar a colher e colocar na boca, você fala: graças a Deus. Oh, delícia, essa vaca atolada, aleluia. Oh Deus, muito obrigado por que Fátima fez, abençoa a vida dela, glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Aí, não fique pensando, tem crente pensando que ele perde salvação. Eu ganho salvação, perco minha salvação. Eu pequei e perdi a salvação. Oh Deus, me dá de volta. Ganhei de novo. Aí de repente eu dei um tapa no irmão ali, que eu não aguentei ele chato demais, né? Ou perdi a salvação. Num dia até dando tapa não, mas deu fazer o quê, né? Perdi a salvação. Salvação você não perde, meu irmão. Se não for a graça de Deus, irmãos, não fosse a graça de Deus, o que seria de nós? Pastor Eugênio, e aquele irmão lá que pecou? Aquele irmão lá, aquela irmã que pecou, fez coisa horrível. Deus vai tratar, mas a graça de Deus está sobre ela e sobre mim e você. Nós não seremos o que seríamos, e graças a Deus por isso, porque nós estamos em caminho para Canaã celestial, e um dia estaremos para sempre com o Senhor. Vamos ficar em pé, vamos orar para terminar. Eu gostaria que você desse a mão, vamos dar as mãos. Eu quero terminar aqui orando pela sua família. Fala comigo assim: eu sou o que sou pela graça. Glória a Deus. Olha bem, irmãos, nós não somos o que éramos, amém? Não somos. Você está aqui nessa noite, lembra quando você tinha medo? Oh meu Deus do céu, eu mesmo fui criado num lar idólatra, tinha medo de bicho, pedra azul, mula sem cabeça. Mas o senhor é pequeno. Que pequeno nada, irmão. 18 anos de idade, aquele bestão lá com medo de mula sem cabeça. Medo de noite, via coisas, e Deus me libertou. Isso foi graça. Lembra, minha irmã, onde você andou, hein? Aquelas boates, viu, irmão? Lembra lá? Aquela vida promíscua, hein? Aquela vida doida. Mas Deus te chamou. Ó grande amor, imenso amor, inigualável. O amor de Deus te constrangeu, e você não é mais do que você era. Ó filha, você era medrosa, não era? Medrosa, insegura. Você lembra quando o Senhor falou contigo, hein? Tratou com você, te chamou pelo seu nome, te valorizou. Glória a Deus por isso, gente. Você não é mais aquela menina, viu? Ei, espere em Deus. Deus vai preparar um amado, um homem abençoado para a tua vida. Você crê nisso? Espere em Deus, meu jovem. No tempo certo, Ele vai preparar aquela menina, mulher abençoada. Você era aquele rapaz perdido, mas Jesus te achou, e isso foi graça. E você não é mais aquele cara perdido, aquele homem que não sabia para onde ir. Hoje você sabe.
Você tem hoje um endereço. Final de semana você ia para as baladas, mas agora final de semana você vem na igreja, você sai com os irmãos para uma pizzaria, para comer num lugar, um lanche. Olha que diferença. Deus te libertou daquela vida, você lembra? Deus está tratando com pessoas aqui, irmãos, para que você lembre quem você era e quem você é hoje. Tem gente que entre nós que antes não prosperava em nada, tudo o que fazia dava errado, era uma vida torta, mas Jesus, o Filho de Deus, te endireitou, te deu nova perspectiva, e agora você é o que você é pela graça dele, que te sustenta, que te redimiu. Deus te deu uma família, Deus te deu um casamento abençoado, apesar das deficiências. Agradeça a Deus pela tua família nessa noite. Compreenda mais a tua casa, os teus filhos. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Queremos fazer um altar aqui de gratidão pelo término dessa reforma, pelos irmãos que ajudaram, que contribuíram. Eu te agradeço nessa noite pelos visitantes. Eu te agradeço nessa noite pelo privilégio que temos de nos reunir neste lugar. Nós fazemos aqui um altar de gratidão ao teu nome e queremos te dizer que tu és o Deus único, Senhor das nossas vidas, aquele que está sentado no trono, e é o Cordeiro. Seja o louvor, a honra, a glória, o poder, a magnificência, a riqueza, a sabedoria, toda a autoridade a ti, Jesus, que era, que é e que há de vir arrebatar a tua igreja. Louvado seja o teu nome. Eu te peço essa noite, os irmãos que estão dando as mãos, Pai, como expressão de que necessita as nossas famílias do Senhor, elas necessitam do Senhor. Abençoa este casal, Senhor, restaura o coração dos nossos filhos. Louvado seja o teu nome, bendito seja o teu nome pela tua bondade. E Deus, que esta igreja continue sendo uma igreja amorosa, e que nós sejamos uma família, que possamos preocupar mais uns com os outros. Em nome de Jesus, nós te adoramos, em nome de Jesus.